Olá, você que me assiste neste momento. Seja bem-vindo ao podcast Câmara Fortaleza. Eu sou Poliana Costa, jornalista do Parlamento Municipal. E a cada semana a gente traz um entrevistado, um vereador aqui da Câmara, para conversar um pouquinho, para ter uma desconstrução, né, daquela pessoa que vai ali ocupar a tribuna, que trabalha pelo povo, mas, antes de tudo, é um ser humano como você, como eu. Então, hoje, a gente vai conversar com um vereador que é o seguinte, o nome dele mesmo é Francisco Albuquerque Moura, certo? É do PSB, mas provavelmente você já escutou falar do Moura Taxista. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Poliana. É um prazer estar aqui com você para a gente ter esse bate-papo. Prazer é o nosso, é uma alegria a gente contar um pouquinho da história de vocês, uma história de vida que muitas vezes não tem tanto glamour por trás das câmeras, e as pessoas acham que sim, acham que o vereador ele já nasceu em berço de ouro e que tudo é muito simples. Inclusive eu estou conversando com uma pessoa de sindicato, né, um sindicalista que vem desde muito cedo essa história, porque desde a época de estudante já tinha essa mobilização. Como é que foi isso, vereador? Esse gosto por lutar? A juventude por si só, né, Poliana, ela já carrega dentro de si a rebeldia, a irreverência. Então, eu, desde muito cedo, participei ativamente dos movimentos estudantis na minha cidade. Grêmio estudantil, participando da organização de Grêmio, pastoral de juventude, e sempre fui muito afeito e muito simpático a essas lutas, a luta por uma sociedade mais justa, igualitária. Isso vem desde a minha juventude, desde a minha adolescência. E aí nos engajamos nessa luta. Nasci no interior do Ceará. Massapê. Sou natural de Massapê, com muito orgulho. Já está aqui em Fortaleza há quase 30 anos. Mais de 30. Mais de 30 anos. Mais de 30, né? Porque teve também uma passagem pelo Rio. Eu saí de Massapê em 89. Final de 88 para 89, quando concluí o ensino médio lá em Massapê. Vim para Fortaleza, fiquei morando em Fortaleza com meus avós aqui em Fortaleza de 89 a 94. Em 94 fui para o Rio de Janeiro, onde morei de 94 a 2005, 11 anos. Foi por que para lá? Foi fazer o que lá no Rio? Eu fui para o Rio porque em 89, aqui em Fortaleza, foram dois momentos. Em Fortaleza eu fui eleito em 89 para compor a direção da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, né? No Congresso, eu fui eleito para ocupar esse cargo, que é a entidade representativa dos estudantes secundaristas, estudantes de primeiro e segundo grau, porque quem representa os universitários é a UNE. E também, em 89, fui eleito, já no final do ano, na cidade de Matão, interior de São Paulo, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da UBES. Então já foi nesse sentido dos movimentos sociais. Como eu fui eleito em 89, diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e para a executiva, para um mandato de 5 anos, a executiva, tradicionalmente, a executiva da UNE, da UBS, reside nos eixos São Paulo, Rio, Minas, que é onde está concentrados os maiores movimentos políticos. Hoje a coisa está mais distribuída, até por conta das redes sociais, mas naquela época não tínhamos isso. Então, as forças do movimento estudantil, dos movimentos populares, elas sempre eram muito concentradas, os principais quadros, as principais ações, nesse eixo Rio, São Paulo e Minas. E eu, ao ser eleito em 89 para a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fui designado a ir para o Rio de Janeiro,
Então eu fui para lá para ficar 5 anos, que é o tempo do meu mandato. Só que esses 5 anos viraram 11, porque lá me casei, conheci uma pessoa lá, a Glória, me casei, aí tive logo filhos, vieram logo gêmeos. Ainda está com a Glória. Estou com a Inclusive, Glória. Desses filhos agora são 4 filhos. São 4. 4 filhos, quer dizer, bastante corajoso, né? De, mesmo nessas lutas todas, ainda ter tempo de conseguir conciliar também a paternidade, que exige bastante atenção e trabalho. Verdade, mas filho é uma das coisas inexplicáveis. Quem são os seus filhos, os nomes deles? Leonardo, o mais velho, 31 anos. Tem Pedro e Marques, com 28, que são gêmeos. E o Gabriel, com 24, que é o caçula. Todos homens. Todos homens, e agora ainda vem um netinho. Ih, coisa boa, é outro homem também. Bernardo. Agora. Nossa! Bernardo fez um mês agora, dia 29 de novembro. A filho Glória... dos gêmeos, filho do Marques. E a Glória, então, é a rainha, grande rainha de casa. Só dá ela, né? Só dá ela. Quer dizer, então, que esse menino do interior, lá de Massapê, aqui do Ceará, foi parar lá no Rio de Janeiro, morou um tempão e também fez um bocado de coisa lá. Fizemos. Eu fiz parte lá no Rio. O meu mandato enquanto diretor da União Brasileira de Estudantes Secundaristas foi um mandato muito atuante, porque nós pegamos a questão do impeachment do Collor. Em 92, o Brasil... Estava fervendo. A juventude cara pintada. Nós fizemos parte dessa juventude cara pintada. Eu, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o Lindenberg, que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas foi presidente da UNE. Na época ele era o presidente da UNE, eu era um dos coordenadores da UBS. E nós rodamos esse Brasil todo nas manifestações pelo Fora Collor, pelo impeachment do Collor. Teve dia de nós participarmos em um dia só em manifestação em 3 estados diferentes. Então, nós tivemos um trabalho muito constante, muito marcante da juventude cara pintada em 1992, que culminou com o impeachment do então presidente Fernando Collor. E lá no Rio, nós coordenamos esse trabalho, e lá no Rio cheguei a ocupar o cargo de presidente da juventude do PMDB, na época. Nossa. Né? Até tinha muita brincadeira naquela época, mas um nordestino é o presidente da juventude do PMDB do Rio. Na época, o prefeito do Rio, e era do PMDB, era o César Maia, pai do Rodrigo Maia, que foi deputado federal e presidente da Câmara. O Rodrigo Maia era meu vice. Eu era o presidente da juventude do PMDB do Rio, o Rodrigo Maia era o meu vice. Então, nós fizemos esse trabalho tanto no movimento estudantil, quanto no movimento político. Tive a oportunidade também, por conta desse mandato da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, de participar em Cuba, em Havana, de um congresso internacional de juventude, representando os estudantes secundaristas do Brasil. Né? Era muita energia, viu, vereador? Não que não tenha hoje, mas é porque a juventude, quando se engaja desse jeito... Morava onde ali no Rio? Eu morei muito, porque... Eu morei em muito canto. Quem não tem residência fixa às vezes sofre um pouquinho com desse pula-pula. Eu morei em diversos bairros, mas o bairro que eu mais morei foi na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, onde fica o Aeroporto Internacional do Galeão. Mas eu morei no Meia, eu morei em Nova Iguaçu, eu morei em Niterói, morei em Vila Isabel. Mas com a família, quando teve filho? Com a família, filho... com a Glória, depois com a Glória eu morei em Itaipu, Niterói. Nossa, mas rodou muito o Rio, gente. Itaipu, Niterói, e depois os nossos últimos anos, da Glória com os nossos filhos, os últimos 5 anos foi na Ilha do Governador. Né? Que é uma área muito boa, né? Até hoje se preserva ali, também gosto. E do bairro da Ilha. Então,
esse Congresso Internacional de Juventude foi muito importante, essa participação que nós tivemos lá. E eu até coloquei aqui nessa questão do debate do passe livre, que teve aqui na Câmara, aqui em Fortaleza. Nós estamos falando de coisa de quase 30 anos atrás. Na minha gestão na UBS, na gestão do Lindenberg Farias, que hoje é deputado federal pelo Rio de Janeiro, na UNE, nós somos contemporâneos do movimento estudantil, a nossa principal bandeira, já naquela época, era o passe livre para o estudante. Para você ter ideia, quando eu fui escolhido, tive a felicidade de ser escolhido para representar o Brasil nesse Encontro Internacional de Juventude em Havana, a juventude de todos os países, antes de viajar para o Congresso, fizeram os seus CONEG, que é o Conselho Nacional de Entidades Gerais de Estudantes Secundaristas, para tirar a orientação da coordenação do Congresso Internacional, que cada país levasse consigo uma pauta como principal para ser apresentada no Congresso e para ser aprovada ali uma moção de solidariedade e de apoio a essa luta dos estudantes no seu país. E nós fizemos uma reunião no Rio de Janeiro com estudantes do Brasil todo, qual seria a pauta que o Brasil, a juventude do Brasil, iria levar para pedir o apoio dos estudantes do mundo todo para assinar a moção de solidariedade à nossa pauta. E já era aquela do passe livre. Há 30 anos atrás, foi a bandeira que eu levei. Concluí o meu mandato no movimento estudantil e conquistamos várias coisas, entre elas o impeachment do Collor. Sim. Que foi algo fenomenal. Fizemos trabalho muito bacana de juventude no Brasil inteiro, mas saí com esse amargo na boca de não ter conseguido, durante a minha gestão, comemorar em nenhuma capital do Brasil o passe livre do estudante. Mas teve que esperar. O destino, quis Deus, que 30 anos depois, não mais, claro, como liderança do movimento estudantil, mas como vereador de Fortaleza, tive o prazer e a honra de votar, sim, pelo passe livre, pelo passe livre que eu lutei tanto na minha juventude. Legal. E nós conseguimos aqui em Fortaleza, a primeira capital do país a conceder o passe livre para os estudantes, prefeito Sarto. Excelente. E, assim, onde é que conheceu a Glória? Foi nesses movimentos? Sim, a Glória também, a Glória eu a conheci no Rio, ela era de movimento também, movimento de mulheres, ela sempre participou ativamente no bairro dela com o movimento tanto das mulheres, movimento de mulheres, quanto o movimento de bairro, né, lá da Praça Seca, Jacarepaguá, ela levava aquela turma de ônibus na época dos comícios das diretas já, e ela sempre foi com esse posicionamento, com essa ideologia de esquerda, de luta, de buscar melhores dias para todos. Ela sempre teve, carregou com ela e carrega até hoje esse desejo, essa militância. E nesses movimentos, né, são muitos os manifestos, os movimentos que estão envolvidos, juventude, sindical, mulheres, e aí eu conheci a Glória e daí nós acabamos construindo uma relação que está beirando aí os 30 anos. Nós e os filhos iam junto? Porque, assim, os dois muito participativos. Aí teve esse encontro, teve filho e tudo. E eu sei que para a mulher geralmente acaba pesando até um pouco mais essa questão de ter que conciliar essa rotina toda, mas conseguiu também, leva os meninos também. Para muitas coisas que davam para eles participar. Nós tivemos gêmeos, que não é fácil essa logística com gêmeos. Nós tivemos gêmeos e muitas coisas a gente conseguia levar as crianças, outras coisas pedia para um amigo ficar, para a avó, a mãe dela, né? Às vezes na casa do meu cunhado, lá no Rio, mas os filhos nunca foram um impedimento para a gente tocar a luta. E ficaram assim engajados também, ou eles têm um posicionamento mais distante? Não, os meninos são bons, os meninos gostam da atividade,
se autodeclaram de esquerda, gostam do movimento sindical, gostam do movimento de juventude, sempre estão inteirados nas redes sociais, participando ativamente. Agora, voltando um pouquinho, como é que foi a vida no interior? Era de pisar no chão mesmo, de criar bicho, enfim, como é que era a realidade de vocês? Se tem uma das coisas que me emociona é falar da minha infância, da minha juventude lá no meu Massapê. É gratificante demais. Ainda tem muita gente lá? Da meu família? pai e minha mãe são falecidos, mas os dois são enterrados em Massapê, viveram até os últimos dias de suas vidas lá em Massapê. Mas tenho um irmão, eu tinha 2 irmãos. Deus chamou muito cedo, com 14 anos de idade, numa fatalidade, morreu afogado. O Jorginho, caçula. E só tem eu e o Alteri. O Alteri, eu tenho 53 anos, o Alteri tem 45. Ele tem 40, eu sou o mais velho. Com 53, e ele está lá? Ele está lá e ele é vereador lá. Ah, é? Está no 3º mandato de vereador na cidade de Massapê. Ele é vereador, professor de história, comerciante, está lá. E sempre que posso, estou lá. Então, a minha infância foi muito bacana. Era com meus avós, indo para o roçado, pegar feijão, quebrar a espiga de milho, trazer para casa, debulhar o feijão, descascar o milho, cozinhar o milho, assar o milho, ir para o roçado. Aquilo tudo era muito gratificante. Meus avós criavam galinha, porco, a gente tomava conta daquilo ali. E a minha infância foi essa, jogando bola, correndo na rua, pé descalço. E saí Massapê. Eu saí de Massapê, mas Massapê não sai de dentro de mim nunca, jamais. Eu sempre que posso, a vida é uma correria, mas sempre que posso, dou um pulo em Massapê para rever os amigos, para matar a saudade, porque é o meu pedaço de chão que eu amo e amo muito. E aí essa perda, né, do irmão, uma fatalidade, era um rio, o que foi, assim, vocês estavam juntos, vereador? Foi realmente assim, no momento que ele estava sozinho? Não, eu estava no Rio de Janeiro, nessa época, foi em 1999. Ah, porque a idade de vocês, né, já ele era o caçula, mas o Jorginho era muito querido pela minha mãe, pelo meu pai, 14 anos, e pelo Alteri e por mim. E ele passava férias comigo lá no Rio, né? Sempre que terminava as atividades das aulas, ele ia para passar férias. Inclusive, ele ia para o Rio. A fatalidade foi próxima ao Natal, vésperas do Natal, dia 19 de dezembro, Natal é 24, de 1999. Ele concluiu a 8ª série, hoje é a 9ª, né? O 1º grau. Mudou, foi. Hoje é a 9ª, naquela época era até a 8ª. Ele concluiu o 1º grau, 8ª série, e teve um piquenique, tipo de despedida, porque os professores lá têm essa tradição do primeiro ano, quando conclui o 1º grau, faz uma confraternização, um evento, um piquenique, alguma coisa, porque no 2º grau, normalmente, um vai para Sobral, outro fica em Massapê, outro vem para Fortaleza. O 2º grau, o pessoal sai, se espalham, né? Onde fazer o 2º grau. Então, tem essa tradição dessa festa, desse piquenique. Aí lá, o colégio programou um piquenique pela manhã e uma festa dançante à noite com a entrega do certificado do diploma. E ele foi para esse piquenique foi no açude. Massapê não tem praia, mas tem banho de cachoeira, de açude. Mas o Jorginho, assim como eu, como o Alteri, a maioria das crianças do interior, nasceu e se criou dentro de açude, dentro de rio. Sim, já aprende a nadar ali mesmo. Quase que no dia que nasce. Mas, infelizmente, lá nesse piquenique, ele foi dar um mergulho e esse mergulho ele não voltou mais. Já foi achar o corpo dele já à noite. E eu estava no Rio, tinha saído com a Glória para fazer umas compras que ela estava querendo fazer, porque já estava próximo ao Natal, era o último domingo antes do Natal. E quando cheguei, meu cunhado estava me esperando em casa para me dar essa triste notícia. Eu não tinha celular na época, que tinham ligado para a casa dele e falado disso aí. E o pior de tudo, eu não consegui embarcar, né?
Os voos todos lotados, eu virei à noite no aeroporto, mas não, perto do Natal não consegui embarcar, só consegui ir depois do enterro para lá e participei da missa de 7º dia. Enfim, foi um momento muito difícil para todos nós da família. Até hoje é muito difícil para mim falar disso aí. Esse mês de dezembro ele vai chegando já com essa... Eu sempre tenho muito isso gravado. Quanto mais perto do Natal vai chegando, mais eu lembro dessa fatalidade. Isso foi muito pesado, né? Já se passaram aí muitos anos, mas isso foi muito triste para mim, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão. Eu atribuo até a morte, um tanto quanto eu entendo prematura da minha mãe e do meu pai, esse desgosto aí. Com certeza. Essa fatalidade, eu acredito que antecipou muito a estadia do meu pai e da minha mãe aqui na Terra. Eles perderam um pouco não, muito do significado da graça da vida. Minha mãe foi embora, fez 2 anos agora, e eu dizia para a Alteri, ela tinha uma gargalhada muito bacana, muito conhecida, que dobrava. Eu dizia, Alteri, depois que o Jorginho foi embora, nunca mais eu vi isso na mãe. E, enfim, mas são as coisas da vida, né? Que a gente... as coisas, as surpresas que às vezes são agradáveis, mas às vezes também tem dessas que, infelizmente, a gente tem que olhar e dizer, vamos para frente, vamos seguir. As decisões que a gente não compreende em terra, mas que um dia, né? Aliás, o senhor tem alguma crença? Eu sou uma pessoa totalmente temente a Deus, eu tenho minha fé em Deus, eu sou, repito, tenho fé em Deus, acredito, faço minhas orações, faço minhas meditações, mas eu não posso aqui me intitular praticante de nenhuma religião, porque para dizer que você é praticante de uma religião, você tem que praticar. Então, eu não sou assíduo na missa, eu não sou assíduo no culto, eu não sou assíduo no centro espírita. Mas então, a família tinha alguma orientação totalmente religiosa? Católica. No interior do Ceará tem muito também. Eu fui criado totalmente dentro da religião católica, fiz primeira comunhão, crisma. Meu padrinho é o Padre João, que era o padre da cidade, que hoje, até pouco tempo, era quem comandava a paróquia em Massapê. Meu padrinho era o padre. Então, eu tenho toda uma cultura, fui criado dentro da logística, dentro da prática do catolicismo. Mas hoje eu me considero uma pessoa, quando fala de religião, muito ecumênico. Sim, temente a Deus, faz suas orações, tem ali sua relação especial, porém sem essa interferência de... Não tenho um problema de ir num culto, não tenho um problema, eu vou com o maior prazer, maior satisfação num culto evangélico, numa missa, num centro espírita, onde for chamado, respeito todas as religiões. E que horas chegou o táxi na vida? Vim para resolver a coisa no Rio de Janeiro. Assim como todo o Brasil, mas o Rio de Janeiro ele tem uma particularidade, até pela topografia da cidade, a questão geográfica da cidade. O Rio de Janeiro ele tem uma concentração muito forte, muito presente da violência, né? É uma cidade linda, maravilhosa, de um povo maravilhoso, um estado acolhedor, de um povo alegre, feliz. Eu só tenho a falar. Só o Rio de Janeiro, não tenho o que nem dizer, né? Eu morei lá também mais de 10 anos, é assim. Pronto. Rio é o Rio. Rio é o Rio. Mas tem essas questões realmente. Mas tem, assim, muito concentrado essa questão da violência, muito presente, muito o físico, o dia a dia, a logística da violência é muito, muito perto de todos. De todos. Inclusive de quem mora pagando caro. Sim, eu morei por último agora, isso foi agora, tá? Voltei em fevereiro. Tava no Caxambi ali, no Meier, né? Naquela área. E era bem frequente ouvir o tiro. Morei assim. no Meier, na Carolina Santos, ali, na rua que passa do lado das sendas do Meier. Quem mora no Meier não bobeia. Morei lá também. Você vê como eu morei. Foi, velho. Aí, essa questão dessa violência muito, muito forte, muito aguda, muito concentrada no Rio, e
as crianças crescendo com aquilo ali. Quando eu digo assim, quando não tem jeito, é o jeito que tem. Já está dado o jeito. Pronto. E a gente faz o que pode, quem faz o que quer é Deus. É verdade. Mas eu tinha essa opção, essa alternativa de vir ver alguma coisa aqui. Quando eu fui para o Rio, eu lhe disse, eu fui para passar 5 anos do meu mandato de diretor da UBS. Isso já se estendeu porque eu casei, construir família e você não sai assim no estalar de dedos. Não. Então, nesse período nós viemos 2 vezes, foi 3 vezes aqui com a Glória e com as crianças. Uma dessas viagens foi de Kombi. Ela deve ter amado. Foi de Kombi, nós viemos de Fortaleza. Kombi, botamos aqueles meninos todos dentro da Kombi. 3 dias viajando. 3 dias viajando de Kombi, viemos, voltamos. A Glória gostou muito de Fortaleza, gostou muito de Massapê. E aí nós passamos a trabalhar a ideia de um dia virmos morar aqui. Eu voltar e ela morar. E aí em 2005 nós tomamos essa decisão. Aí eu digo, vamos fazer o quê lá? Aí eu já tinha sondado algumas coisas aqui e eu sempre fui muito simpático à profissão de taxista. Eu sempre fui um admirador do profissional taxista. Sempre que pegava um táxi conversando. Eu acho a profissão de taxista interessante na questão da sobrevivência. O taxista rico, ele não fica mais de fome, ele não morre. Se ele Todo dia tem o seu ali. Se ele tiver saúde e disposição para trabalhar, ele está ali. Aí eu disse, Glória, a gente adquire um táxi lá em Fortaleza. Eu vou para um táxi, vamos fazer uma experiência e vamos ver. E a gente procura lhe inserir no mercado de trabalho e tal. E a gente vamos para lá. Aí vendemos uma casinha que a gente tinha lá e compramos uma aqui, né? Até financiada pela Caixa. Qual bairro? Rodolfo aqui. Teófilo. Rodolfo Teófilo. Compramos até financiado pela Caixa. Inclusive, até hoje ainda continuo pagando o financiamento dessa casa. Está bem pertinho, mas ainda falta aí, acho que uns 4 anos para terminar. Aqueles financiamentos de pobre mesmo, de 30 anos e tal, da Caixa. Eu acho que falta 4 anos. Ou mais, um pouquinho, não sei. Mas está por aí. E aí viemos para cá, daí eu adquiri uma vaga de táxi e entrei para o mundo do táxi. Virei taxista. Primeira coisa que fiz foi me sindicalizar, ir no Sinditáxi e me sindicalizar. E dentro das possibilidades, passei a participar do dia a dia, das reuniões, das assembleias, dos movimentos que o Sindicato dos Taxistas chamava e chama os profissionais. E assim foi criando os filhos. E o vínculo com o sindicato. E o vínculo, né? Também, porque sempre teve esse vínculo com os movimentos. Aí tive esse vínculo lá com o Sinditax. Fiz uma amizade com o Vicente, que era o presidente que eu sucedi, o meu antecessor. E acho que quando eu estava com uns 3 anos aqui como taxista, veio a eleição do Sinditax e o Vicente me convidou para fazer parte da chapa, da diretoria. Naquela época, eu vim na chapa como secretário. Aí fiquei 4 anos como secretário do Vicente. Daí, terminou esse período, desse mandato, o Vicente disse que já estava há muito tempo à frente do Sinditax, que já estava na hora de dar uma repaginada, mudar a presidência, por conta do que ele, Vicente, já estava em torno de 20 anos no Sinditax, e se eu não aceitaria, na próxima eleição, vir como candidato a presidente na chapa para sucedê-lo. Nós fomos para o debate. Eu nunca decido nada sozinho. Eu nunca tomei uma decisão que impacte a minha família, uma categoria, a muitas pessoas. Eu não me acho no direito de tomar essa decisão sozinho. Então, conversei com a Glória, conversei com vários taxistas, o que eles achavam e tal, e resolvemos aceitar o desafio.
e fomos eleitos presidente do Sinditax. E já concluí o primeiro mandato, os primeiros 4 anos, e fui reeleito esse ano. Nós estamos em 2023, em fevereiro, para mais 4 anos, né? Que vai até 2027. Então, pronto, aí a gente chegou então a essa parte onde todo mundo conhece o Moura taxista. O Moura taxista. E como é que ficou a questão, assim, já que vem do movimento estudantil, eu acho pertinente a gente perguntar. Teve a ideia também de fazer algum curso de graduação em alguma área? Ou, enfim, não se identifica? Sim. E até hoje ainda tenho esse projeto de ir para uma faculdade e terminar uma faculdade. Mas qual seria? Meu primeiro vestibular, na época do vestibular em Sobral, na UVA, que é estadual de lá. Fez para lá, mas não morava lá, não? Não, eu estava em Massapê, em 88, certo, aí, concluí o segundo grau e fiz. Certo. Mas não passei, né? Que foi para Ciências Contábeis. Né? Aí vim embora para Fortaleza e aqui não prestei mais vestibular. Né? Não prestei mais vestibular. E gostaria muito, se tiver oportunidade, de fazer uma faculdade de jornalismo. Interessante, tenho esse desejo e pretendo um dia, se for possível, mas antes, porque é o seguinte, por que não fez antes? É a vida. Você tem as prioridades. Eu fui para o movimento estudantil, que me tomava 24 horas do meu tempo. Aí depois casei, aí veio logo gêmeos. Então, foi bem jovem, pai, 21 para 22 anos. Aí não dá, é difícil. Quer dizer, gêmeos, dá, né? Mas é difícil, Mas, enfim, aí fiquei, como lhe falei, aí surgiu o Moura Taxista e tem também a CSB, né? A Central dos Sindicatos Brasileiros, que é uma central sindical a nível nacional, tipo como é a CUT, a Força Sindical, uma central sindical que congrega sindicatos, federações, confederações filiados a ela. Então, eu, junto com o Antônio Neto, que é o presidente nacional da CSB, o Antônio Neto me convidou para fazer parte da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros, depois que eu entrei para a diretoria de Sinditax, e montar o trabalho da CSB aqui no Ceará e no Nordeste. Nós aceitamos esse desafio e hoje eu sou presidente também aqui no Ceará da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. E nós temos aqui hoje 53 sindicatos filiados à CSB, entre eles os sindicatos de várias categorias filiados à Central. Eu sou o presidente dessa Central aqui e sou o vice-nordeste da CSB, a nível nacional. Então, tem também esse trabalho nosso, o movimento sindical, que veio, é claro, muito por conta da questão do táxi, do Sinditax, do Moura Taxista, e de estar no Sinditax, que também abriu essa porta para ampliar o leque da luta, não só para os táxis, mas sim para diversas categorias que fazem parte da CSB. Vereador, mas hoje tem algum tempo assim ocioso, um tempo livre? O que é que faz? Porque trabalha muito, tem muitos projetos nessas áreas sindicais. E aí, como é que fica a vida pessoal, assim, no sentido de talvez um lazer, um esporte? Essa parte, ela não tem dúvida, não adianta dizer que não, ela é sacrificada. A parte do social, do lazer com a família. Mas a gente tem que dar um jeito, né? Eu tenho que ir em Massapê. Se eu for esperar que eu resolva todos os problemas do mundo para fazer uma viagemzinha lá no Massapê, eu vou morrer e não vou no Massapê. É o refúgio, Massapê é o refúgio. Aí eu tiro lá, fecho os olhos aqui, tiro aqui, pego uma sexta-feira, vou lá. Já está o quê? A última vez que eu fui foi as festas juninas, que lá tem um chitão muito bacana. Tem que ir, hein? Tá na época. Pronto, eu tenho que voltar. Aí, o final de semana, você sabe que a vida de sindicalista, aí misturado com que eu estou no Sinditax, estou na CSB, sede da CSB é lá no Montese, a do Sinditax é lá no centro, e a Câmara é aqui. Então, eu estou nessas 3 frentes. Então, eu tenho e devo e procuro arranjar aí um tempinho, aí um domingo,
faz o churrasquinho ali com a família, para conversar com os amigos, vai ali no Juarez tomar um sorvetinho e vai dar uma caminhadinha na beira-mar, dá um jeito de ir uma praia uma vez ou outra, mas realmente essa vida ela é sacrificada, né? Porque a gente dedica muito do nosso tempo, nos finais de semana, do dia a dia, e agora com essas redes sociais, com essa internet... aí não tem dia nem hora. Você trabalha, se você não se policiar, você trabalha 24 horas por dia, sol a sol. E responde às mensagens. Claro que tem uma rede de apoio, né, de comunicadores. Nós temos uma equipe que trabalha conosco, né? Eu tenho hoje na diretoria do Sinditax uma equipe muito boa, diretoria bacana, e quero aqui, inclusive, reconhecer isso aqui nesse podcast. Eu tenho um apoio grande dos diretores do Sinditax, da minha diretoria, que me apoia, que me ajuda a tocar essa luta. De maneira especial, a minha executiva, que é composta pelo vice-presidente, o Cláudio Freitas, pelo Mestre Freitas, pelo Adriano Oliveira, pelo departamento feminino do Sinditax, todos os outros diretores, eu não vou citar o nome, são 60 diretores, eu não tenho como citar o nome dos 60, até gostaria, mas um destaque especial para esses que eu falei, e para o Antônio Neto, que é o presidente nacional da CSB, que é um guerreiro, um apoiador da nossa luta também, e isso nos ajuda a poder arranjar um tempinho também para responder as pessoas no WhatsApp, atender as ligações, mas não é simples, é muita mensagem, é muito dinâmico, mas a gente tenta dar conta do recado. @Moura Taxista, tá? Assim, e ainda tem um underlinezinho no final, ao Instagram. Perfeito. Confirma, né? Perfeito. Então, @Moura, a gente vai colocar aqui, Moura Taxista, underline lá, a pessoa pode acompanhar. Continua no Rodolfo Teófilo? Continuo no Rodolfo Teófilo, adoro esse bairro, um bairro que eu me identifiquei. Quando voltei do Rio, vim para o Rodolfo Teófilo, estou no Rodolfo Teófilo desde 2005 e pretendo por lá ficar durante muito tempo. É nessa casinha lá que tá a mesma casa. Cadê essa casa? Tá com quem agora? A casa que tá pagando? É a sua? É a minha, que eu moro. Ora, tá pagando, é a minha. Tô terminando de pagar. O meu sonho é quitar essa casa. O dia que eu quitar essa casa, fazer um churrasquinho, vou lhe chamar. Olha que eu vou guardar isso aqui. Como é que é lá, essa casa? É legal? É legal, uma casa ali na Valdemiro Cavalcante, uma rua bem conhecida no bairro, uma casa totalmente plana, não tem andares. Tem um quintalzinho, onde a gente pode receber ali os amigos, fazer um churrasquinho. Tem algum bicho lá de estimação? Tem o Jolie, que é o nosso cachorrinho de estimação. O Jolie, adoro o Jolie. Jolie tem mais de 15 anos. Nossa, que tá com a gente. Um cachorro, o Jolie já vai para 16 ou 17 anos, não me falha a memória. É porque é um cachorro muito feliz, né? Muito amado, porque tá vivendo bem. É um poodle. É um poodle. E o poodle é o que vive mais tempo mesmo. Nós temos o Jolie. Aí lá a casa é simples, uma casa pobre, mas o coração é de um ganhador da Mega Sena. Lá sempre cabe mais um, todo mundo é bem-vindo. E lá a gente é muito feliz nessa casa. A casa é a mesma desde quando eu cheguei do Rio e que moro lá. Ainda tem filhos lá morando junto? Não mais. Só você e a Glória? Agora só eu e a Glória e um cunhado que mora comigo, que é especial. Desde quando eu casei com a Glória, o Jarbinha, que é uma criança grande, um cunhado que eu tenho como meu quinto filho, né? Quer dizer que o Jarbinhas veio do Rio para cá com vocês? Quando eu casei com a Glória lá no Rio, eu casei com a Glória e o Jarbinha junto. Porque a Glória é aquela filha que sempre se destacou entre os irmãos, e perdeu o pai muito cedo, por acidente, fatalidade lá no Rio, e eles eram 4 irmãos e o Jarbinha especial. O mais velho, mais especial, veio andar com 8 anos de idade, e aí a dona Lilinha, minha sogra, pessoa com a qual eu tive o prazer de conviver, tinha ali um amor por todos os filhos, mais uma coisa pelo Jarbinha. Uma atenção voltada para ele. Aliás, ele é o xodó da família, o Jarbinha. Com certeza. Aí, hoje ele já vai fazer 70 anos. Oh, que legal. E aí, quando eu casei com a Glória e o Jarbinha junto, ele mora comigo desde que eu moro com a Glória, porque a dona Lilinha, a sogra, foi ficando velhinha e também veio morar conosco. Faleceu aqui em Fortaleza.
veio embora do Rio. Quando nós viemos embora, ela veio com a gente, ajudou a criar nossos filhos, os gêmeos, participou de todo esse processo. Foi uma mãe, né? Foi uma mãe. Aí, aqui em Fortaleza, idade mesmo, 90 anos, ela faleceu e o Jarbinha ficou na nossa responsabilidade. É um atraso intelectual que ele tem, o Jarbinhas? Ele tem um retardo, digamos hoje que ele corresponde a uma criança de 10, 11 anos. Mas faz palavra cruzada lá no tablet, já usa o tablet lá, faz palavra cruzada, assiste televisão, os remédios dele, ele mesmo sabe da hora de tomar, conversa e tudo. É uma criança grande. É um filho do coração, um filho que vocês ganharam já crescido. Ele hoje morava eu, a Glória e 4 filhos e o Jarbinha. Aí os filhos foram casando. Tem quarto para todo mundo lá, tinha? Tinha. A casa é meio espalhada lá, dá certo. Coisa boa. Aí o Gabriel casou, o Marcos casou, o Pedro não casou, mas não mora muito com a gente, porque um dos gêmeos, o Pedro, ele é muito ligado a essa área de shows, ele trabalha com música. Trabalha com a banda, né? Ele é empresário de uma banda, intermedia uma banda. E hoje mesmo, eu saí de casa, ele estava lá se ajeitando para ir para Parnaíba, se não me engano. Então, Pedro quase, você não pode contá-lo como um morador da casa, ele é um visitante. E o Gabriel casou, o Marcos casou, o Leonardo, mais velho, mora com o pai, porque eu digo que tem 4 filhos, mas biológicos são 3, porque o Leonardo, ele é filho do primeiro casamento da Glória. Sim. Quando eu casei com a Glória, tinha o Leonardo, com 2 anos, 3 anos, que eu o considero como filho, e hoje ele mora com o pai dele, né? Certo. Não mora com a gente, mas o pai dele é uma pessoa, um cidadão extremamente do bem, uma pessoa a qual me dou muito bem, e o Leonardo até, eu fico muito orgulhoso que ele disse que tem 2 pais, o pai biológico e a mim também. Com certeza. Então, o casarão lá tá faltando gente para ocupar espaço. Peraí que o Neto daqui a pouco vai fazer uma bagunça por lá. Aí tá morando hoje eu, a Glória e o Jarbas. Como é o nome do teu neto? É o Bernardo. Bernardo tá com um mêsinho. Um mêsinho, fez agora dia 29. Aí Bernardo vai se dar bem. Um espaço danado para ele brincar lá, coisa boa. Lá, muita coisa. Tá certo, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar. Aliás, é um prazer sempre conhecer melhor a história de vocês. Até disse nos bastidores que meu pai era taxista, né? Antônio José, a vida toda taxista, era do Piauí, veio e tudo, sempre muito presente ali no sindicato. Eu já fui várias vezes lá. Então, uma alegria e agradeço por ter topado vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. É sempre muito bom, Poliana, estar tendo esse tipo essa participação, um podcast que nem esse, onde você pode aqui falar um pouco da sua história, né? Eu só tenho a agradecer e é uma satisfação saber que você é oriunda do táxi, né? Que você, no seu berço tem pó de asfalto, assim como no berço dos meus filhos. Eu ia para o colégio ali de táxi às vezes, né? Isso muitas é importante. E agradecer o espaço, agradecer a Deus, a família, a diretoria do Sinditax, a nossa assessoria, a Nicole, que dá uma força para a gente aí também nesse nosso mandato, né? E aos diretores do Sinditax, não canso de agradecer pelo apoio, porque a gente não faz nada sozinho, né? E dizer que estamos à disposição, tanto na CSB, quanto no Sinditax, quanto no nosso gabinete, enquanto por aqui estivermos. Tá ótimo. Obrigada, pessoal, por acompanhar esse bate-papo. E se quiser assistir novamente ou conferir outros vereadores que passaram aqui no podcast Câmara Fortaleza, é só acessar pelo YouTube. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.